Apocalipse capítulo 9, do verso 1 ao verso 12. Quero convidar você para acompanhar a leitura desse texto. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Meus queridos, vivemos num tempo em que a impressão que temos, eu acho que já até passou de impressão, é quase uma convicção, de que o mal compensa, a trapaça dá certo. Em algum momento, aqueles que lutam contra a palavra de Deus, contra a justiça, contra a verdade, eles vão se impor e vão imperar. Na verdade, o mundo sempre passou por essa crise, não é uma novidade. Quando nós olhamos para tudo o que acontece ao nosso redor, a impressão que temos é que é manipulável de acordo com o desejo dos poderosos. A justiça está a serviço sempre, ou muitas vezes, sempre é uma palavra forte e perigosa, mas muitas vezes a serviço de alguém. Isso entristece muito o nosso coração. E aí surge uma pergunta: será que o final dos justos e injustos será o mesmo? Corruptos e honestos vão ter o mesmo destino? Vão todos, com a morte, terem os seus pecados aniquilados? E, se você não acredita numa vida futura, termina assim? O raciocínio de alguém que não crê na vida após a morte é um raciocínio perigoso, porque dá a impressão de que o máximo de julgamento que um ser humano pode ter é aquele que a terra estabelece para ele. E se essa for a verdade, isso é muito injusto. Por isso a Bíblia estabelece que existe um Deus justo e que no seu devido tempo vai manifestar a sua justiça sobre a terra. Mas esse Deus justo também é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que controla todas as coisas, e esse capítulo de número 9 vai mostrar exatamente isso. A maldade em toda a terra precisa passar pelo justo tribunal. Não é possível que os maus encontrem na universalidade da morte o mesmo destino que os salvos. A morte não pode igualar justos e injustos. Por isso é importante ressaltar que justos são somente aqueles justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pela morte de Cristo.
Enquanto o juízo das 4 primeiras trombetas aqui em Apocalipse foi dirigido à natureza, à criação, os 3 juízos agora que ainda faltam, eles vão ser destinados ao ser humano. E existe aqui agora uma sequência de 3 ais. O destino dos ais são para homens perversos. Então, quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, ele não é um texto para ser aplicado a todos os seres humanos, ele é um texto que tem um destino. O destino dele são os perversos. E olha o que diz Apocalipse 8:13, quando vai anunciar o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 9, diz assim: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Essa águia aqui pode significar o Império Romano, que tinha como símbolo uma águia, e anuncia o juízo em Apocalipse. Esses 3 ais, como já vimos em Apocalipse, toda a repetição de 3 vezes, dá a ideia de completude, totalidade, ou seja, o juízo de Deus não vai ser nem menos nem mais. Ele vai ser um justo juízo, exatamente como deve ser. Nenhum homem ficará impune, nenhum mal ficará encoberto. Esta é a ideia do texto que nós acabamos de ler hoje pela manhã. E aí, meus queridos, esse 5º anjo, ele toca a trombeta, e o texto vai dizer que cai do céu uma estrela, e às vezes é para nós fácil deduzir que essa estrela trata-se de Satanás. Mas quando nós vamos estudar o texto, bons teólogos vão dar diferentes interpretações para essa estrela que cai do céu na terra. Alguns teólogos vão dizer que é um demônio, não Satanás, um demônio que vem à terra prestar um serviço. Outros vão dizer que é Satanás. Tem até quem diga que é um anjo, que o Senhor permite que ele desça à terra. O verbo cair aqui seria então o verbo descer. É como se um anjo descesse do céu para a terra. Mas nós, como Hendrickson e Clinton, entendemos que aqui trata de Satanás, aquele que vem para causar esse mal na terra, a serviço de quem, gente? A serviço do Senhor. Porque se tem algo que nós precisamos entender é que o diabo, ele não é livre para agir. Se o diabo fosse livre, nós já teríamos sido completamente consumidos. Até porque Deus fez um trato com os primeiros pais. Se vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse lá. Eles comeram. Então a consequência óbvia, direta, natural e objetiva era a morte. Só que pela graça e pela misericórdia de Deus e pelo seu grande amor, Ele envia o seu único Filho Jesus para salvar aqueles que creem em Cristo. Então, meus queridos, quando você olhar para todas as catástrofes do mundo, que já aconteceram, que continuam acontecendo e que ainda acontecerão, essas catástrofes, elas são minimizadas pela graça de Deus. Tudo isso era para ser muito pior do que foi. E aí, a ideia que me vem à mente é de um cão, um cachorro indomável, que deseja sair aí devorando todo mundo. E Deus, então, segura a guia desse cachorro. É Deus quem controla o cachorro. Satanás é esse cão que deseja devorar o ser humano, mas o Senhor o tem nas mãos, o controlando. E ele só age com a permissão de Deus. E o texto vai dizer que ele recebe a chave do abismo. Por isso que é importante compreender que ele tem o controle ali do abismo, do lugar preparado para aqueles que rejeitaram Deus na terra. A estrela caída abriu um poço com a permissão do próprio Cristo. Afinal, lá em Apocalipse 3, versículo 7, Jesus diz que ninguém abre uma porta, ninguém pode abrir uma porta sem que ele permita, ninguém fecha uma porta sem que ele abra. Então ele é o Deus que controla todas as portas. E se esse anjo caído abriu a porta do abismo, isso foi com a permissão de Deus.
e sobe dali uma fumaça que escurece o sol e todo o ar. É o juízo de Deus sendo manifestado, e provavelmente essa fumaça vem do lago de fogo. E aí o texto vai dizer que com essa fumaça saem gafanhotos poderosos e com poderes de escorpiões. Esses gafanhotos com poderes de escorpiões são símbolos do poder maligno. Apesar do gafanhoto nas Sagradas Escrituras ser um alimento puro, quando a gente vai lá em Levíticos capítulo 11, verso 22, podia-se comer gafanhoto. João comia no deserto gafanhoto e mel. Mas aqui especificamente nós temos a Bíblia explorando a ideia do gafanhoto como devorador. A pandemia, irmãos, ela engoliu muitas memórias nossas. Foi tão intensa que a gente esqueceu fica guardado aí em algum lugar da nossa mente outras tragédias que aconteceram concomitante. Não sei quantos de vocês vão se lembrar que em janeiro de 2020, nós estávamos com a água do Rio de Janeiro condenada. Eu me lembro de ir ao mercado comprar água e a discussão era a água em janeiro, gente. Quando em março, a água deixou de ser o problema, porque a Covid chegou. Outro problema que nós tivemos no meio da pandemia foi aquela nuvem de gafanhoto na Argentina, no sul do Brasil, que saiu devorando tudo. Então, quando nós pensamos em gafanhotos, a ideia é essa, até porque os gafanhotos foram uma das pragas mais terríveis ali no Egito, quando Deus lança as 10 pragas para libertar o seu povo daquela terra. E nós percebemos claramente, então, que o objetivo do autor aqui é dizer que esses gafanhotos, eles saem do abismo com o propósito de destruir todas as coisas. Aune, que é um comentarista, vai dizer que esses gafanhotos, eles na verdade são demônios, que estão a serviço de Satanás. E o propósito é julgar os homens maus da terra. Ou seja, existe um tribunal, esse tribunal é de Deus, Deus vai julgar os homens maus, e Deus usa os demônios para julgar os homens maus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E aí nós entendemos através desse texto, que os gafanhotos não tinham permissão. Olha os limites que foram dados aos gafanhotos. Primeiro, para comer vegetação, é o que gafanhoto come. E olha, eles não vão comer vegetação, eles não vão devorar as árvores, mas eles também não vão matar os seres humanos, eles vão apenas atingir os homens, causar muito incômodo, atormentar o ser humano, mas sem tirar a vida. Isso tem um prazo específico, vai ser por 5 meses. Esses homens vão buscar a morte, mas não encontrarão. E aí vem uma curiosidade, por que 5 meses? Porque esse era o período, de abril a agosto, quando os gafanhotos apareciam nas lavouras naquela época. Durava 5 meses, os meses do plantio até a colheita. E aí o texto vai dizer que os homens buscarão a morte e não encontrarão, e viverão esse tempo de tormento profundo. Vamos lembrar o contexto de Apocalipse. É um livro que está sendo dirigido para uma igreja muito sofredora. Nós já vimos aqui no livro que as almas dos decapitados estão clamando pela justiça de Deus, porque eles morreram em nome de Cristo, e eles sabem que a igreja continua sendo perseguida, e eles querem ver o juízo do Senhor, e esse texto vem anunciar exatamente que o juízo de Deus não tardará sobre os homens maus. E como eram esses gafanhotos? Existe uma descrição aqui para nos apresentar a intensidade voraz e destruidora desses gafanhotos. Eles eram como cavalos preparados para a guerra, para o ataque. Os cavalos romanos, eles eram muito preparados e eram enormes. Eles tinham uma coroa, como se fossem vitoriosos. O texto vai dizer que eles também simbolizavam a humanidade, quando diz que esses gafanhotos têm rosto de homem e cabelo de mulher, simbolizando toda a humanidade, dentes de leão, capazes de estraçalhar qualquer coisa.
Carros estrondosos é o barulho quando esses gafanhotos se aproximam. E esses carros estrondosos são os carros dos exércitos daquela época. Nós temos, por exemplo, Salomão falando em 1 Reis 10, 26, sobre as 1.400 carruagens que eram utilizadas pelo exército judeu naquele tempo. Nós temos os amonitas que alugaram 32 mil carruagens. Então, quando essas carruagens se aproximavam do inimigo, o barulho era estrondoso. E essa é a ideia que o texto quer passar. Quando aqueles gafanhotos se aproximam, o pavor aparece no meio da sociedade. Eles ainda têm armaduras de ferro, cauda e ferrão para causar dano aos homens. Eu procurei uma figura desse gafanhoto no Google, mas ele é tão feio que eu não tive coragem de projetá-lo. Mas você depois procura, né, aqueles mais curiosos. Existem aí a tentativa de alguns artistas de representar os dados que são colocados aqui a respeito desse gafanhoto do Apocalipse. Pode procurar depois, tá, do culto. E eles vêm com muita força, com muito ímpeto, com muito desejo de devorar tudo o que tem pela frente. E eles têm um rei, o rei da destruição, o anjo do abismo. O texto vai dizer que ele é Abaddon, o destruidor que Jesus Cristo havia se referido a ele em João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em hebraico o nome dele é Abaddon, em grego o nome dele é Apolion, ou seja, alguns comentaristas vão dizer que esse gafanhoto era um dos símbolos do deus Apolo. E aí, o imperador que governava na época em que João escreve Apocalipse era Domiciano. E Dominiano via-se como o Apolo encarnado. Por isso, provavelmente, é utilizado aqui Apolion como o nome desse ser que sai do abismo. E ele vem para destruir todas as coisas. Ele vem para devorar todos aqueles que fizeram mal à igreja e que se opõem ao nome de Cristo. Meus queridos, aqui nós concluímos esse sermão de hoje, levando em consideração alguns aspectos que o texto deixa muito claro. Assim como aconteceu nas pragas do Egito, aqueles que tinham lá o sangue na porta, aqueles não foram devorados pelo anjo da morte. Da mesma forma, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus não precisam se preocupar com a figura desse gafanhoto, com a figura desse animal que vem para trazer um espanto sobre a terra e não vai tirar a vida dos homens, vai mantê-los vivos, mas vai produzir um tormento muito grande a cada um deles. Nós não precisamos nos preocupar, porque não vai nos atingir. Por outro lado, nós temos que nos preocupar, e nos preocupamos pregando o Evangelho, anunciando Jesus, dizendo que há ainda uma oportunidade, há ainda a possibilidade de você crer no Senhor Jesus e não ser alvo desse juízo implacável de Deus. Nós temos uma tendência, às vezes natural, de querer encontrar uma certa bondade no mundo. E essa bondade ela existe, porque o nosso Deus é um Deus bondoso. E a Bíblia vai nos instruir sobre isso. Existem bondades que são direcionadas apenas aos filhos de Deus, mas também existem bondades que são direcionadas a todo ser humano. É o que nós chamamos de graça comum. Jesus diz que Ele faz chover sobre a plantação do justo e do ímpio. Ou seja, a bênção de Deus, o cuidado, o sustento de Deus é tão grande, que Ele ama até aqueles que o odeiam. Ele estende a sua bênção até para aqueles que dão as costas para Ele. O que esse texto está dizendo, meus queridos, é que vai chegar um momento em que o Senhor trará o devido juízo a essas pessoas. Vai chegar um momento em que o Senhor não mais utilizará o filtro da misericórdia
para com aqueles que agridem de maneira tão voraz o seu reino. Vai chegar um dia em que a justiça de Deus será implacável, e está tudo certo, está tudo certo, porque essa foi a promessa feita no Éden. Se você comer, a morte virá. O homem comeu, a morte entrou no mundo, e não tem como o ser humano escapar dela, a não ser por meio de Jesus Cristo, a quem nós pregamos. Por isso, mais uma vez, como temos feito nos últimos domingos, se você entrou aqui nesse lugar e ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, nosso convite para você é para que você experimente a vida que Ele tem para te oferecer. Só Jesus nos livra do juízo de Deus, pelo seu sangue e pela sua morte. Só Jesus é capaz de nos proteger desses males que vêm sobre a terra e atingem diretamente aqueles que dão as costas para Deus. Você que está em casa, essa mensagem também é para você. Se você ainda não conhece Jesus, o convite é para que você o conheça e aprenda acerca do seu grande amor. Ele ama você, e isso foi manifestado na cruz do Calvário. Outra lição que nós devemos tirar desse texto: ah, pastor, mas isso aqui vai ser só para os incrédulos, então por que eu sofro hoje? Apocalipse não está tratando dos nossos sofrimentos do dia a dia. Apocalipse, nesse texto, está falando a respeito do julgamento final do Senhor. Vai chegar um momento em que 1/3 da terra será atingida por esse mal tão grande que vai afligir homens e mulheres que deram as costas para Deus e que atacaram frontalmente o povo do Senhor. E aí, meus queridos, ao longo da história, nós percebemos que o ser humano, ele mesmo tem provocado males à humanidade. Ele mesmo tem provocado disfunções que trazem a morte. E nós, como igreja, precisamos persistir, levando a vida, levando a mensagem da salvação, da transformação. O Evangelho é o único meio, o único caminho para que as pessoas acessem a vida que Cristo pode dar. Fora do Evangelho, o que nós temos é um mundo caótico, desesperador, sem qualquer tipo de saída, angustiante. Mas em Jesus nós temos a vida e a vida em abundância. E é por isso que nós, ao olharmos para esse texto, precisamos entender que ele não nos atinge, mas precisamos também entender que devemos proclamar o Evangelho ao máximo possível, para que pessoas possam se livrar desse momento de tormento, de agonia e de sofrimento. Esta deve ser a nossa atitude como igreja do Senhor Jesus: anunciar as boas novas que salva, porque um dia ela foi anunciada para nós, e agora é a nossa vez de anunciar para tantos. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse propósito. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a Tua palavra nos instrui, nos adverte e nos orienta para vivermos uma vida segundo o Teu coração. Especificamente, Deus, quanto a esse texto, o juízo do Senhor virá. O mal impera no mundo, a injustiça reina nos tribunais. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor, no seu tempo, venha, estabeleça o seu justo juízo. E aqueles, Deus, que agem de maneira tão agressiva, de maneira tão violenta contra o teu povo, sejam punidos conforme estabelecido pelas Sagradas Escrituras. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor nos ajude a viver um evangelho verdadeiro, um evangelho intenso, um evangelho que resplandece a luz de Cristo.
Não nos deixes, ó Deus, cairmos no embaraço deste mundo. Não nos deixe negociar a nossa fé. Que sejamos homens e mulheres que amam ao Senhor de todo o coração, que se apeguem à Tua palavra e que proclamem o Teu nome por onde andarmos. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.